Seja muito bem-vindo, nosso amigo espectador, nossa amiga espectadora. Então vamos lá para esse debate que hoje tem muito futebol para a gente falar aqui. Temos aí a final da Copa Sul-Americana entre Galo e Lanús, lá no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Nós vamos debater isso aqui com vocês hoje e levar a você muita informação. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, amigos, Carlos, Francimar, Jonathan. Vamos falar aí sobre essa final da Sul-Americana, né? Que é a terceira final continental entre Atlético Mineiro e Lanús. O Galo tem vantagem nas últimas duas finais disputadas com o Lanús, saiu vencedor, né, na Copa Conmebol de 97 e na Recopa de 2014. É um jogo que não dá para dizer que é de favas contadas. O Lanús é um time bastante perigoso, joga no futebol reativo. O Pellegrino é um técnico aí bastante experiente, bastante rodado também. Então tem de tudo para ser uma final bastante pegada. Também estamos aqui com o nosso amigo Francimar Araújo. Francimar, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, um prazer estar com todos vocês aí. De fato, esse final de ano nós temos muito futebol, muitas decisões, Brasileirão, a Série B que está bombando. Digo mais, talvez até mais interessante do que a Série A do Brasileirão. Nós temos a final da Sul-Americana, como o Paulo comentou, temos a final da Libertadores, enfim, vamos debater sobre tudo isso logo mais. Também está conosco Carlos Gomiero. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Isaac, amigos, boa noite a todos, boa noite para quem estiver assistindo a gente. E é isso aí, é como o Francimar disse, a Série B, realmente, eu tenho um carinho especial por ela, eu gosto pra caramba desse futebol de divisões, entre aspas, inferiores, né? Porque lá a coisa é pegada mesmo, sabe? Então a gente vai falar muito sobre isso. É isso aí, Carlos. Também está conosco o Jonathan Gonçalves. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, Paulo, Carlos, Francimar. Um prazer enorme estar com vocês essa noite. Mas para começar o nosso debate, eu vou chamar o Paulo Gomes. Paulo que acompanha muito futebol internacional, Paulo é conhecido por acompanhar vários jogos mundo afora, acompanha o futebol argentino. Paulo, o que você tem para nos dizer sobre Lanús e Galo? Sobre o Galo, a gente já conhece um pouco, né? A gente acompanha o Campeonato Brasileiro, um Atlético que oscila muito no campeonato, vinha fazendo um campeonato muito ruim no Brasileirão, e agora, desde a chegada do Sampaoli, vem crescendo de produção cada vez mais, parece que o time está mais encorpado. O Galo chega razoavelmente bem para esta decisão. E o Lanús, o que podemos falar do time argentino? O Lanús, ele vem fazendo um campeonato clausura muito bom, ele está em terceiro lugar no grupo dele, né? Vem fazendo um ótimo campeonato. Teve uma boa surpresa nessa reta final do Sul-Americana, que foi a lesão do Walter Bull, que todo mundo pensou que ia ser uma tragédia, mas não. Ele foi muito bem substituído pelo Rodrigo Castilho, que inclusive fez os 3 gols, né? Tanto um gol na ida, quanto os 2 gols na partida de volta, que levaram o Lanús para a final, para a decisão da Sul-Americana. Então, tem também, destacar aqui também, o Marcelino Moreno, é um jogador que já teve passagem pelo futebol brasileiro, jogou no Curitiba, que se reencontrou o bom futebol que todos esperavam dele no início, né, da carreira, quando ele surgiu no Lanús, inclusive, é cria do time Grená, e em 10 partidas contribuiu com 6 participações de gol, 3 gols e 3 assistências. E tem o Pellegrino, que é um técnico bastante rodado, bastante vencedor, e que sabe bem, né? Sabe bem como lidar com grandes decisões, grandes jogos, e a gente pode esperar um jogo bastante pegado. Perfeito, Paulo. E do lado do Atlético? O Atlético, como eu já disse, né, para introduzir sua fala, estava fazendo um campeonato muito oscilante no Brasileirão, flertando até com a zona de rebaixamento, e desde que o Jorge Sampaoli chegou, cresceu de produção, foi chegando ali perto do primeiro escalão do Brasileirão, e parece estar jogando o melhor futebol. Dá para a torcida do Galo ir por esse confronto, essa grande final contra o Lanús, esperançosa, de que o time seja pelo menos um pouco favorito para o confronto? Qual que é a sua visão sobre isso?
Bom, na minha visão, o Galo é bastante favorito. Não como estão dando aí, né? Que estão dando como uma mão na taça, já está decidido, mas eu creio que seriam 65-35 de favoritismo para o Atlético Mineiro. É um elenco aí bastante experiente, né? Com peças melhores também. O Sampaoli encontrou nesse elenco do Atlético Mineiro o tipo de elenco que ele gosta, né? Que é aquele que pode jogar aquele futebol de pressão, né? O change and press, né? Que ele gosta bastante, né? Que é aquele futebol ali que coloca o adversário nas cordas, né? Mas pode ser uma faca de dois gumes também, porque o Lanús, como foi visto na semifinal, é um time que sabe jogar bastante recuado, é que aproveita bastante ali as únicas chances que tem nos jogos, né? Sabe jogar ali na reação. Mas seria assim, eu creio que de 65-35 seria, né, o favoritismo do Galo. 60. E como 65-35. Rapaz, eu vou ter que decidir. Olha, eu não sei, eu não estou muito seguro eu não estou muito seguro em relação ao Atlético Mineiro nessa final, não, viu? O Atlético Mineiro, se a gente for considerar a trajetória dele nessa Sul-Americana, meu, dá para falar que algum jogo do Atlético não tenha sido dramático, sabe? E houve vários momentos em que eu cheguei a considerar até que ele pudesse ser desclassificado da Sul-Americana, viu? Essa é a minha opinião. E pegando um time argentino, viu, gente, carne de pescoço que está aí atrás do bicampeonato da Sul-Americana, o Lanús já tem um título, né, nessa competição. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Aí entra uma questão também de formato da disputa dessas finais, né, em jogo único, num país neutro, sabe? Talvez isso até favoreça um pouco mais o Atlético Mineiro, sabe? Porque se fosse um jogo na Argentina, um jogo no Brasil, eu não sei, eu deixaria ali para 50%, mas é como você bem disse, vai ficar muito em aberto aí. Mas eu tenho assim um pezinho atrás em relação ao Atlético Mineiro. O Lanús é um time perigoso, sabe? Defensivamente é muito bom. Enfim, vamos ver, né? Olha, se tratando de números, o Atlético Mineiro pode se apegar no fato de que está invicto contra clubes argentinos há 13 jogos. São 13 partidas que o Galo não perde para clubes argentinos. Desde a vitória contra o União de Santa Fé, eu não me recordo agora, acredito que na Sul-Americana de 2020, são 13 jogos, um retrospecto extremamente favorável, sem perder para os clubes hermanos. Então, é óbvio que não dá para se basear somente em números, o futebol não é uma matemática exata, mas se tratando de números, o Atlético Mineiro também tem vantagem contra o Lanús. Ô, Jonathan, eu vou pedir sua opinião também sobre esse jogo, meu amigo. A Copa Sul-Americana, nós sabemos, não é lá um torneio que os brasileiros vão muito bem. Desde 2021, nós não temos um campeão brasileiro dessa competição. O último foi o Atlético Paranaense, até mesmo numa final brasileira. Foi Atlético Paranaense e Bragantino, lá em Montevidéu, e o Furacão venceu por 1-0. Desde então, os brasileiros colecionam insucessos na Sul-Americana. E você, o que você está esperando desse jogo de Lanús e Galo? É isso aí, Isaac. Eu acho que, se for analisar elenco a elenco, realmente o Atlético tem mais recursos, tem jogadores melhores, né? Mas, claro, que por ser um jogo único, campo neutro, né, traz uma aleatoriedade maior a essa decisão, né? A gente pode ter aí o Lanús é um time experiente, tem caras aí como Salvio, ex-Boca Juniors, tem Izquierdoz lá na defesa, que também tem muita experiência, tem, né, o Paulo já citou, o Marcelino Moreno, que é habilidoso, jogador chato, né, o Castilho tem feito gols aí, 6 gols nos últimos 6 jogos, mas eu vejo o Galo sim como favorito e acredito que vai ser o campeão, especialmente porque reagiu na hora certa na temporada, né? Time que até algumas rodadas atrás estava sendo ameaçado ali pelo rebaixamento, só que com essas vitórias ele acabou escapando e ganhando mais tranquilidade para poder se focar nessa decisão da Sul-Americana, né? A meu ver, surpreendentemente, a contratação do São Paulo deu certo, né? Para mim, é um técnico extremamente superestimado, mas deu certo. Ele conseguiu recuperar o futebol do Dudu, né? Que até então, esse ano não conseguiu jogar em lugar nenhum, mas agora está conseguindo, sendo decisivo, né? Deu mais liberdade para o Arana. E mais um aspecto que
também é interessante, eu acho, recordar que o Lanús está em meio à disputa dos playoffs, né, do Campeonato Clausura argentino. Então, tem a última rodada esse final de semana, e o mata-mata inicia, né, na próxima, ali, eles vão ter que adiar, mas o Lanús vai ter que dividir atenções, né, coisa que o Atlético provavelmente não vai fazer, né, vai utilizar reservas aí no Brasileirão, então vejo isso como mais uma vantagem aí para o Galo. Perfeito. E agora, a minha visão, né? Eu sou mais da opinião do Carlos, viu? Eu tenho um pé e meio atrás aí com o time do Atlético Mineiro. É um time que recentemente tem sentido muito o peso das decisões. Vamos pegar 2024, perdeu para o Botafogo a final da Libertadores com um jogador a menos desde os 30 segundos do primeiro tempo. O Atlético teve mais de 80% de posse de bola naquele jogo e não conseguiu levar muito perigo para a meta do Botafogo. O Atlético também perdeu naquele ano a final da Copa do Brasil para o Flamengo, e esse ano tem sido um ano de muita inconstância, como eu venho falado desde o início do programa. Eu acho que o Atlético pode ter até certo grau de favoritismo, mas, diferentemente do Paulo, que coloca 65-35, eu já colocaria aí uma coisa de 51-49, sabe? Porque o Atlético é realmente um time que, quando chega nas decisões, ultimamente tem sentido o peso. Eu acho que o Atlético Mineiro, ele vem numa crescente muito boa, né, com a chegada do São Paulo, incrivelmente, né, que eu também achava que o São Paulo não ia dar certo. Ia ser mais um insucesso na carreira dele. Mas, como o Jonathan falou, o Arana, né, é outro jogador, o Bernard também, e o Dudu, cara, que esses jogadores estavam ali, né, Dudu e o Bernard mesmo. O Bernard estava sendo banco, né, e voltou a jogar um futebol, o futebol que ele sabe jogar, né, sempre foi um bom jogador, não foi aquele jogador que a gente esperava em 2014, quando surgiu, mas sempre foi um jogador ali decente, muito bom. O Hulk também, né, apesar dos 39 anos, continua sendo um cara aí que é o nosso Cristiano Ronaldo, um cara de 39 anos e um físico dando baile aí, muito menino de 20 anos, né, cara? Fechado o tópico da Copa Sul-Americana,